Não se preocupe. Não está acontecendo nenhum problema com a nossa equipe técnica e nem algum problema com a nossa transmissão. Este nada mais é do que o som do SOS. Hoje quero falar com você sobre o SOS que o mundo está enviando para mim e para você. O que é o SOS? SOS é um código universal de socorro, utilizado como mensagem para alertar quando alguém está em situação de perigo de vida e necessita de auxílio o mais rápido possível. O que muitos de nós não sabemos é que as letras SOS em si mesmas não significam absolutamente nada, além do que um sinal de socorro e alerta. Normalmente o código é associado como sendo uma sigla de expressões que vem do inglês Save Our Souls, salvem nossas almas. No entanto, essas relações só foram criadas para ajudar as pessoas a se lembrarem das letras deste código. Hoje eu quero falar com você sobre SOS, salvem nossas almas. O SOS não foi criado baseado em nenhuma expressão, mas sim por se tratar de um grupo de letras que não significam absolutamente nada quando elas estão juntas, evitando as chances de se confundir com outro tipo de significado. O sinal foi criado no início da era da radiotelegrafia, mais precisamente em 1906. Quando as comunicações eram feitas principalmente por código Morse. E o SOS era o conjunto de letras mais fácil de reproduzir e menos difícil de confundir. Em código Morse, o código era escrito da seguinte forma: uma sequência ininterrupta de 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. O mundo grita, o mundo pede socorro. Sua família grita, sua família pede socorro. Talvez hoje você que está me escutando, grita. E talvez você tenha feito todos os sinais de SOS, para que alguém te encontre e te salve. O mundo está vivendo um caos. Mas eu não vim aqui tratar do caos do mundo. Eu vim aqui dizer para você que existe alguém que já nos avisou deste tempo que nós estaríamos vivendo. Ele já nos avisou. Em Atos capítulo 2, versículo 17 ao versículo 21, diz assim: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, ei, Deus está falando que sobre você. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que mandar um SOS para o Senhor será salvo. Todo aquele que mandar um SOS para o Senhor será salvo. Esta palavra será salvo vem do original, que até parece com SOS, até parece com a palavrinha sos, mas vem do original grego sozo.
S-O-Z-O. Sozo. O que Deus tem para você não é somente um SOS para você, para livrar você da morte ou de um naufrágio. O que Deus tem para você é sozo. Sozo de forma pessoal diz respeito a manter uma pessoa salvo, preservar ou livrar esta pessoa da morte física. Nós encontramos o termo sozo em várias passagens das Escrituras, por exemplo em Mateus capítulo 8, versículo 25. Quando os discípulos estavam em meio a uma tempestade, eles clamaram a Jesus, ele estava adormecido, ele estava dormindo, e eles olham para Jesus, como ele pode dormir e nós estamos no meio desta tempestade? E os discípulos foram acordá-lo clamando: SOS, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Mas o termo de Mateus 8, 25 é sozo. É um livramento maior do que uma tempestade. Nós encontramos em João capítulo 12, versículo 27, Jesus clamando pelo sozo de Deus. O próprio Jesus no Getsemane, com as suas ânsias de morte, ele declara: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, Pai, foi que eu vim. Jesus declara: sozo, meu Pai, salva-me, meu Pai, desta hora, porque a minha angústia está tão forte que eu estou para morrer neste lugar. Mas eu não vim para morrer no Getsemane, eu vim para morrer na cruz. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 5, versículo 7, a declaração do sozo de Deus na vida de Jesus durante toda a sua trajetória humana, durante os seus 33 anos de vida na terra. Ele diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus precisou clamar pelo sozo de Deus. Jesus precisou clamar pelo sozo de Deus. Ele passou por aflições. Ele passou por momentos tão difíceis que nós não podemos nos comparar a Ele. Nós não podemos comparar o que nós estamos vivendo com os momentos que Jesus viveu para cumprir o seu chamado e para cumprir a sua missão na terra. Mas a palavra sozo vai muito além disso. A palavra sozo também diz respeito à cura e restauração dos enfermos. A palavra sozo, ela vem na sua plenitude, ela vem trazendo em si a libertação integral do homem, a prosperidade integral do homem, a vida integral do homem. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 9, 21, a mulher do fluxo de sangue. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ei, você que está me ouvindo neste dia, durante esta mensagem, que o sozo de Deus chegue na sua casa, que você seja curado. Ânimo, ânimo, a tua fé te cura em nome de Jesus.
Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 7, versículo 50, a mulher do vaso de alabastro, quando entra na casa dos fariseus, ela é julgada pelo morador da casa, ela é julgada pelos seus discípulos, mas Jesus faz uma declaração a respeito dela. Ali ela estava acessando o sozo de Deus na sua vida emocional, mas ela acessou algo muito maior. Nós vamos ver aqui: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Para quem você está mandando os teus SOS? Para quem você está gritando por socorro neste tempo? Qual é o navio que você está esperando passar? Ou qual é a arca que você está esperando passar em todo o caos que nós estamos vivendo? A mulher do vaso de alabastro, ela amou porque ela foi perdoada, e a declaração que Jesus faz aqui a respeito dela, eleva o sozo de Deus para um outro nível, um nível que não alcança somente a nossa vida temporal, a nossa vida física, mas eleva para uma salvação eterna. A palavra sozo define sobre a salvação da morte eterna. O teu SOS tem estado somente visando a sua vida aqui? Você está clamando o SOS para Deus, para ser curado no seu físico? Com certeza Ele pode alcançar o seu pedido de socorro. Ele tem poder para alcançar isso. Mas o que Deus quer nos trazer ao entendimento e à revelação mais uma vez, porque talvez essa mensagem você já tenha ouvido muitas vezes. O que eu estou tratando hoje aqui diz a respeito de uma doutrina básica do cristianismo chamado fé. É uma base rudimentar do cristianismo, chamado fé. Eu quero chamar a sua atenção porque o sozo define sobre a salvação da morte eterna, do pecado e da punição e infelicidade que resulta do pecado. O sozo de Deus refere-se aos que são salvos, os que obtiveram a salvação por intermédio de Cristo e são preservados por Ele até a sua vinda. Marcos capítulo 10, versículo 24 diz o seguinte: os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser sozo? Neste caso, quem pode ser salvo da morte eterna? Neste caso, quem pode ser liberto da morte eterna? Neste caso, quem pode ter esperança para uma vida após a morte aqui na terra? Jesus, neste caso, quem pode acessar o sozo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Os seus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, mas se tornarão como a branca lã, porque o sozo de Deus alcançou a sua vida. E o sozo de Deus está em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Este é o tempo em que nós precisamos colocar a palavra de Deus para dentro do nosso coração. Nós precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Cada vez que alguém está subindo neste púlpito para ministrar a palavra de Deus ao seu coração,
coração. Muitos textos estão sendo trazidos, porque não é uma mensagem de autoajuda que vai nos tirar do caos que nós estamos vivendo, mas é a palavra de Deus que vai nos manter fiéis durante o caos, para que nós não venhamos a morrer neste deserto e perder a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez você esteja questionando as mensagens, dizendo: meu Deus, são muitos textos bíblicos, parece um estudo bíblico. Sim, é a palavra de Deus sendo plantada no seu coração, para que quando essa Bíblia desaparecer da sua casa, a palavra de Deus esteja arraigada no seu coração, de tal forma que você não vai esfriar o amor pelo Deus da palavra. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 10 diz o seguinte, é lindo esse texto, quando Paulo escreve: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você está passando por tribulação? Eu estou. Mas nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos, muito mais ainda acessaremos o sozo da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, alcançaremos ou seremos sozo por sua vida, seremos libertos por sua vida, seremos salvos por sua vida. Para quem você está enviando o seu SOS? Em quem você está confiando a sua vida e a sua salvação? Nós vamos encontrar em João capítulo 5, versículo 24, Jesus dizendo: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Lá no versículo 32 do mesmo livro de João, capítulo 5, diz assim: há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam sozo, para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Lembram do batismo? Eu estava diante de João Batista, aqueles que através da sua luz vocês se alegraram por um tempo, mas a luz dele não era suficiente para vocês alcançarem o sozo que meu Pai tem para vocês.
E quando eu estava diante de João, quando eu fui a João para que ele me batizasse, o próprio Pai declarou e testemunhou ao meu respeito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O meu Pai testemunhou diante de vós. João, a luz de João não foi suficiente. O Pai me enviou, porque eu sou a luz que João representava. Eu sou a luz do mundo. Mas agora, eu quero que vocês lembrem: vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. No versículo 38, presta atenção: nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. O que me leva a crer naquele que foi enviado é a palavra de Deus que está arraigada e enraizada no meu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido neste tempo de caos? Que notícias têm entrado no seu coração neste tempo de caos? Você só está gritando, ouvindo os SOS que estão chegando para você. O mundo está mandando SOS todo o tempo. Mas ei, igreja, eu te desperto nesse dia, para que você se levante, para ser a resposta do sozo de Deus para essas pessoas. Mas muitas vezes nós nos embriagamos tanto com as notícias que a mídia está trazendo, que nós nos debruçamos diante das más notícias e nós esquecemos que o SOS está chegando para nós, porque hoje eu e você somos a luz do mundo. A palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Há um farol para onde o SOS está sendo enviado, e o farol é você. Mas para você crer nisso, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Para você crer nisso, você precisa deixar de ser aquele que só está caminhando pelo sozo temporal. Você precisa caminhar pelo sozo atemporal, pelo sozo eterno. Você precisa caminhar com Cristo pelo sozo eterno, não somente pelo sozo que te traz cura aqui, pelo sozo que te traz prosperidade aqui, pelo sozo que restaura o seu casamento, pelo sozo que cura a sua filha, pelo sozo que abre uma porta de emprego. Tudo isso faz parte do sozo de Deus. Mas você não pode caminhar somente pelo sozo temporal. Se Jesus tivesse vindo somente pelo sozo temporal, eu e você não teríamos como acessar o sozo eterno, que é a vida eterna. Continuando o texto, Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Olha como quando Jesus está falando isso, eu não vejo Jesus falando assim: olha, eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Ele olha para os nossos olhos, e Ele olha para o nosso coração e diz: eu sei que vocês não têm o amor de Deus. E olha o que Ele fala no versículo 43: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Israel não aceitou o Messias, porque Israel esperava um sozo temporal. Israel esperava que o Messias salvasse a nação
resgatasse a nação das mãos da tirania romana. Por que aceitarão aqueles que vierem em seu próprio nome? Porque eles não entenderam, e o mundo ainda não entendeu, grande parte das nações ainda não entenderam, que o principal motivo do sozo de Deus é para o que é eterno e não para o que é temporário. Meu irmão querido, essa mensagem não é para trazer desânimo ao seu coração, e nem que você olhe para este mundo com uma lente fatalística, dizendo: se eu tenho a vida eterna, então não importa a minha vida aqui, eu não vou buscar a cura do Senhor, eu não vou buscar a abundância do Senhor, eu nem vou orar mais pelos enfermos, pastora, porque Deus enviou Jesus para que todos tenham a vida eterna, e para ter a vida eterna nós precisamos morrer. Não, esta mensagem não tem este propósito. Esta mensagem tem o propósito de despertar você para não estar como Israel no tempo que Jesus se manifestou. Esta mensagem é para que você entenda o que o povo de Israel não entendeu, que estava escrito e está escrito em Isaías capítulo 45, versículo 17. Olha o que diz Isaías 45, 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Fala comigo, salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Eu quero ler uma outra versão, a versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim: mas Israel é salvo pelo Senhor, não fala será salvo, é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Em todas as eternidades. Essa versão ela potencializa a eternidade. A eternidade já é infinita, aí ela potencializa em todas as eternidades. Por quê? Vamos entender um pouquinho o que Isaías estava falando ali. Aqui no Antigo Testamento, o Antigo Testamento não foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito grande parte dele em hebraico, e o original da palavra salvo neste versículo vem de iança, não iansã, iança. Significa livrar, libertar, socorrer, levar a um lugar de segurança. É o mesmo significado de sozo no Novo Testamento. Levar a um lugar de segurança onde há verdes pastagens. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me conduz a verdes pastos e guia-me a águas tranquilas. Iança, que é salvação no Antigo Testamento, está falando que no tempo do deserto, como nós cantamos aqui com a pastora Mara e com a equipe, nós não morreremos nesse deserto. Nós não morreremos neste deserto. Porque é no deserto que o bom pastor conduz para este nível de salvação. É no deserto que ele conduz a encontrar os verdes pastos e as águas tranquilas. Você tem encontrado verdes pastos e águas tranquilas todos os dias da sua vida, todos os dias da sua casa. Eu tenho encontrado verdes pastos e águas tranquilas. Quando vamos a Israel,
nós nos deparamos com as pastagens das ovelhas, e nós entendemos o que o salmista estava dizendo aqui, porque Israel, as pastagens, os campos onde estão as ovelhas, não são como os campos do Rio Grande do Sul, e até mesmo aqui do Paraná e Santa Catarina, onde a gente vê aquele campo verde, aquela água descendo, aquelas pedras lindas, aquela água tranquila, aonde as ovelhas estão bebendo e matando sua sede. Não, em Israel, o pastor tem que ser um bom pastor mesmo, porque ele tem que encontrar no deserto pastos verdejantes e águas para dar de beber para as suas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o bom pastor, aquele que foi o sozo e que é o sozo de Deus, aquele que não veio para trazer uma salvação temporária para você, neste deserto, neste caos, quando você grita por SOS, estou com sede, ele tem água, estou com fome, ele tem para dar o que comer, estou desesperado, ele tem paz, estou aflito, ele vai trazer ao seu coração segurança, estou com medo, ele vai te levantar encorajado por ele, porque aquele que está caminhando no sozo de Deus, aquele que está entendendo que Deus continua no controle de todas as coisas, jamais será envergonhado. Este termo de Isaías fala de uma salvação perpétua, de uma salvação que só pode vir de Deus. Nós estamos orando pelas nossas autoridades, sim. Nós estamos orando para que Deus dê sabedoria para as nossas autoridades, sim. Mas, meu irmão, não deposite o teu SOS nas autoridades. Deposite o teu SOS naquele que colocou, que delegou a autoridade para esses que estão sentados nos tronos das nações. Eles estão para representar o Senhor, para promover a justiça e a paz e alegria. Mas quando esses que estão assentados aqui falham, existe aquele que é sobre todas as autoridades, existe aquele para quem você deve mandar o seu SOS. É para ele, é para ele, é para ele. Nós aqui podemos fazer uma analogia com este termo de Isaías, onde o ser humano está em um desfiladeiro estreito, que simboliza aflição e perigo. Mas esta salvação o traz para um lugar de segurança. E não é uma salvação temporal, mas é eterna salvação. Coloca o versículo ali de novo. Está falando de uma eterna salvação, ou uma salvação eterna. O original é Olam Teshua, Olam Teshua, que significa estar salvo e escondido através de uma salvação que só pode vir de Deus por um tempo muito além desta esfera temporal, por um período que a mente humana não consegue mensurar. Olam declara que são todas as eternidades. O que significa todas as eternidades no original aqui? É a duração de toda a sua vida. Não somente a eternidade, mas desde o momento em que você foi gerado no ventre da sua mãe, a Olam Teshua de Deus está te salvando. Desde quando você foi gerado no ventre da sua mãe, toda a sua vida, para sempre, perpetuamente, muitas gerações, para este tempo da ordem criada. Nós estamos vivendo este tempo, alcança esse tempo. Isso significa que seu presente, passado e futuro estão salvos em Deus. Não serão salvos em Deus, estão salvos em Deus, porque aqui na versão que eu li está dizendo: mas Israel é salvo pelo Senhor. Não será salvo, Israel é salvo e você é salvo pelo Senhor. Uma pergunta que eu quero te fazer: você tem certeza que você é salvo pelo Senhor? Você tem certeza que você é salvo pelo Senhor?
Você que está nos acompanhando, você que está em casa, que está participando dessa celebração, escreva aí no chat se você é salvo pelo Senhor. Escreve lá, hashtag tenho certeza. Hashtag tenho certeza, sou salvo. Porque ninguém pode garantir a sua salvação se você não tiver certeza dela. Ninguém pode julgar se você é salvo, mas aqueles que são de Deus têm a certeza da salvação. É impossível você ser de Deus e não ter a certeza. É impossível você ter nascido de novo e não ter essa certeza. Israel não compreendeu isso. Por isso muitos da geração de Cristo acessaram somente o sozo temporal de Deus, mas a tissuá de Deus não acessaram. Não acessaram a plenitude da salvação. Deus quer que nós acessemos a plenitude da salvação, a salvação integral, não somente a temporal, mas sim a eterna. Deus quer que você e eu acessemos toda a herança da cruz, pois foi a cruz que promoveu o sozo de Deus, foi a cruz que respondeu o SOS do homem, foi a cruz que respondeu o SOS do homem, o SOS do homem, clamando pelo Pai, clamando por paternidade, clamando por vida, clamando por libertação, clamando por vida abundante. O Pai ouviu o SOS do homem, e mesmo estando mergulhados em nossos delitos e pecados, mesmo estando mortos, o Pai ouve o SOS e envia o sozo através da cruz. O sozo já chegou, o sozo, a salvação do Senhor já chegou na sua vida. Ele quer que você acesse isso. Se porventura você ainda está acessando só o que é temporal, meu irmão, isso é muito pouco. Grandes multidões afluíam a Jesus e acessavam o que era temporal. Lucas capítulo 18, versículo 6 ao versículo 8, dá o caminho para que eu e você acessemos aquilo que é eterno. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, as nações estão nas mãos de um Deus irado. Um grande herói da fé, que agora eu não lembro o nome dele. Depois você pode me fazer lembrar o nome dele, inclusive aí no chat. Ele pregou uma mensagem com o título: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Spurgeon. Obrigado, pastor Josué. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele pregou esta mensagem, veio um arrependimento tão profundo no coração daqueles que ouviam esta mensagem, que os relatos daqueles que estavam neste dia, enquanto ele pregava, pecadores nas mãos de um Deus irado, o relato é que eles se abraçavam às colunas do auditório onde eles estavam, e eles tinham a sensação de que um buraco havia sido aberto diante deles, e eles enxergavam literalmente o Hades, eles enxergavam literalmente o inferno, e eles clamavam: SOS, SOS, salvem as nossas almas, salve as nossas almas, Jesus. O mundo está nas mãos de um Deus irado, mas há uma palavra para este tempo que nós estamos vivendo. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor está irado, o Senhor está irado com o mundo, o Senhor está irado com o pecado do mundo, mas o Senhor ainda está olhando para a igreja e dizendo: ei,
Ouçam o SOS da terra. Eu sou um Deus longânimo. Eu sou um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Eu não quero destruir, eu quero fazer justiça, mas a minha justiça é o SUSO, a minha justiça já aconteceu aqui, a minha justiça já aconteceu aqui. Chamem o mundo, chamem os... Acabou. Voltando? Não tem. Voltando aqui. Chamem os ímpios para acessar o SOSO. Leve as boas novas. Sabe, queridos, nós não podemos ficar neste coral de SOS. Nós não podemos ficar simplesmente no coral do SOS. Você está entendendo? Como igreja, Deus já ouviu o nosso SOS, o nosso pedido de socorro. Agora, nós precisamos ser respostas para aqueles que estão clamando pelo SOS. Salvem as nossas almas. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens buscariam a morte, mas a morte fugiria deles. Eu fiz uma postagem essa semana no meu Instagram. E a pergunta que eu faço no videozinho do Instagram é: você tem medo da morte? E uma pessoa escreveu como resposta, um comentário no meu Instagram: sabe, medo da morte eu não tenho, pastora Genoveva. O que eu não quero, o que eu não suporto mais, eu não quero mais viver, é o que nós estamos vivendo agora. Então o que ela estava dizendo: eu quero morrer, mas eu não quero viver esse sofrimento que eu estou vivendo agora. Hoje as pessoas estão preferindo morrer do que viver no caos existencial e no caos moral, no caos econômico, no caos político, no caos religioso que estão vivendo. Estão preferindo morrer e elas estão buscando a morte, mas a morte está fugindo delas. Sabe por quê? Porque o homem não encontra a morte, é a morte que encontra o homem. Tantas pessoas já tentaram suicídio 5, 6, 7 vezes e não conseguiram o suicídio. Não conseguiram acessar, sabe por quê? Porque a longanimidade de Deus, ela vai se estendendo, estendendo, até que o homem encontre o SOSO de Deus. Sabe por que você ainda não morreu? Porque você precisa encontrar o SOSO de Deus. Sabe por que você foi curado do Covid? Porque você precisa encontrar o SOSO de Deus. Você precisa entregar a sua vida para Cristo Jesus. Sabe por que você saiu da UTI? Porque você precisa o SOSO de Deus. Deus não veio somente para nos dar vida aqui. Deus encontra fé em você hoje. Encontrará fé no mundo? Eu creio que Jesus tem poder para restaurar meu casamento. Eu creio que Ele pode abrir uma porta de emprego. Eu creio que Ele pode me curar. Eu creio que Ele pode até ressuscitar os mortos. Eu creio que as celebrações vão voltar a ser presenciais. Eu creio que Ele pode me dar vida. Mas você crê na vida eterna? Se você estiver num leito de morte, você vai continuar crendo em Jesus. Se você for perseguido por amor da palavra de Deus, você vai confessar e vai dizer: eu prefiro morrer do que negar a fé em Cristo Jesus. É esse tipo de fé que Lucas escreveu: quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra. A fé que produz a salvação, não a fé que produz os milagres. Muitos acessaram, milhares de pessoas acessaram milagres e continuam acessando milagres.
Mas esta fé que acessa milagres não é suficiente para garantir a sua vida eterna. Eu quero te desafiar hoje a confessar diante de Deus, se porventura a sua fé ainda não acessou a certeza de salvação, a sua fé ainda não trouxe convicção para a sua vida, de que se você morrer, você estará com Ele. Eu quero desafiar você hoje a verdadeiramente reconhecer diante de Deus, se porventura você ainda faz parte daquele grupo de pessoas que está buscando satisfação na sua própria alma. Sabe por quê, queridos? A fé que acessa milagres traz satisfação para a nossa alma. A fé que acessa milagres traz satisfação para a nossa vida aqui. Hoje há milhares de cristãos que estão satisfeitos, mas estão satisfeitos na sua própria alma. Passaram de 2020 para 2021 com uma satisfação e uma alegria, mas quando perguntado por quê, qual a razão da sua alegria, qual a razão da sua satisfação? A minha mãe teve Covid e não morreu, eu tive Covid e não morri, o meu marido se manteve no emprego, eu abri uma nova empresa. A razão da satisfação está somente na alma, e a alma busca satisfação para a vida aqui, mas o teu espírito acessou o sozo de Deus para a vida eterna. Há um grupo também de pessoas dentro de um contexto cristão, dos desanimados, daqueles que estão com a alma batida, porque em 2020 perderam um familiar, em 2020 perderam o emprego, em 2020 tiveram que vender o seu carro, em 2020 não puderam fazer a viagem dos sonhos que estavam programados, em 2020 não pôde multiplicar sua célula, em 2020 não pôde fazer aquilo que fazia parte dos sonhos do seu coração. Há pastores com corações abatidos, porque em 2020 não abriu a igreja que queria abrir, porque em 2020 a sua igreja não cresceu, porque em 2020 o seu prolabore teve que baixar, em 2020 teve que diminuir as despesas da igreja. Estão com o coração abatido, porque estamos buscando satisfação para o tempo daqui. O sozo de Deus alcança o tempo temporal, a vida temporal, mas Ele quer nos lançar para a vida eterna. E se você ficar com os seus olhos aqui, se você ficar com os seus olhos buscando esse tipo de satisfação, é possível que você seja decepcionado, assim como os israelitas foram decepcionados. E porque eles se decepcionaram com Jesus, eles não aceitaram o Messias. Sabe quem eles vão aceitar? O anticristo. Sabe para quem eles vão abrir a porta? Para o anticristo. Meu irmão, em nome de Jesus, tira os seus olhos da satisfação da sua alma e coloca os seus olhos naquilo que é eterno. Tira do que é efêmero e coloca naquilo que é eterno, porque senão você vai aceitar as propostas do anticristo, se é que você já não está aceitando. Porque o anticristo ainda não se revelou, mas o mundo já está sob o seu governo. O sistema do mundo já está sob o seu governo. Tome cuidado se daqui a pouco você não começar a aceitar as mensagens do anticristo. Sabe, as mensagens que só trazem o amor, o amor, o amor, o amor, a solução dos seus problemas. A mensagem de que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Nada a ver com a denominação Deus é amor, por favor. Mas a mensagem que só mostra amor, amor de Deus, o mesmo amor de Deus que pratica, que te dá a salvação, é o mesmo amor de Deus que pratica juízo.
É o mesmo amor de Deus que pratica juízo. Toma cuidado para que você não receba e não acesse e não acredite nas mensagens do anticristo. Eu não tenho dúvida que enquanto eu estou ministrando essa palavra para você, pensamentos estão vindo na sua mente, dizendo: que palavra dura, meu Deus, num tempo de pandemia, nós precisamos ser consolados, nós precisamos ser animados. Não, querido, num tempo de pandemia como este, num tempo como um caos como esse, nós precisamos ser preparados para a manifestação do Messias na glória e do anticristo da terra. Eu e você precisamos estar preparados. Se até hoje você não estava preparado, ouça o que a palavra de Deus está falando através dessa profeta. A palavra de Deus está falando com você nesse dia. Feche os seus ouvidos para a voz do anticristo. Feche os seus ouvidos para a voz do anticristo. Ele está te levando a viver e mergulhar na busca da satisfação da sua alma. Levante os seus olhos para Ele. Ele é o sozo. Ele é o sozo. O teu SOS vem de lá. A tua salvação vem de lá. O teu socorro vem de lá. Daqui a pouco se levantará um homem na terra dizendo: eu tenho a solução para as nações. Eu tenho a solução para a fome das nações. Eu encontrei a solução para governar as nações da terra. E é possível que você, que não tem a palavra de Deus enraizada no seu coração e não tem a sua fé firmada para te lançar para a vida eterna, que você se prostre e ainda diga o seguinte: graças a Deus, Jesus ouviu a minha oração. Por fim se levantou alguém com uma solução para as nações da terra. Encontrará fé no seu coração? Quando o Filho do Homem se manifestar, encontrará fé no seu coração. 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Sabe por quê, queridos? Nós já estamos vivendo no último tempo. Nós já estamos vivendo no último tempo. Somente aqueles que não estão alinhados com o Espírito Santo ainda estão pensando que está por vir nas gerações futuras a tribulação. Ei, a tribulação já chegou. Nós ainda não estamos na grande tribulação, porque antes da grande tribulação, o grande e temível dia do Senhor, a igreja vai ser raptada da terra. Isso é o que eu creio. A igreja vai sair da terra, porque enquanto a igreja estiver aqui, a palavra de Deus em 1 Pedro está dizendo que esta fé vai proteger. Deixa eu ler de novo, 1 Pedro 1,5: mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Enquanto tiver fé na terra, a grande tribulação não chegará, mas nós já estamos vivendo a tribulação. Que resposta você está dando a Deus para neste tempo? Porventura as pessoas que estão mandando o SOS para você estão recebendo sozo? Lembrando que é SOS, lembrando que é sozo. SOS é um pedido: salvem a minha alma, salvem as nossas almas. E o que é o sozo de Deus? Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a resposta que você precisa dar para quem está gritando SOS.
e junto com isso dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, e na cruz nós temos uma herança para receber vida abundante, para sermos protegidos enquanto nós estivermos vivendo nessa vida. Você está com um problema na sua saúde, vamos orar porque Ele tem poder para curar a sua enfermidade. Vamos orar porque Ele tem poder para trazer alimento para dentro da sua casa. Vamos orar porque Ele tem poder para restaurar o seu casamento. Mas ei, Cristo morreu pelos seus pecados. Se você crer nele, você será salvo. Mas se você não crer, você já está condenado. Esta é a resposta do SOS. Essa é a resposta do SOS. E nós só estamos aqui na terra porque este barulho ainda está chegando nos céus. Solta, por favor. Nós só estamos aqui porque ainda Deus está ouvindo o clamor. Salvem as nossas almas. Salvem as nossas almas. O clamor que está chegando no céu não é esse: me cure de Covid. É muito além disso. Salvem as nossas almas. Que eu e você como igreja sejamos resposta nesse tempo. Que eu e você como igreja possamos entender verdadeiramente que Deus já nos resgatou desse caos espiritual, emocional, existencial. Deus já nos resgatou da morte eterna e já nos deu vida. Ele já se revelou como sozo de Deus para nós, e agora nós somos respostas para o SOS do mundo. O SOS do mundo está gritando. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Feche seus olhos agora. Se coloque diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, se você quiser se jogar no chão, se você quiser se abraçar a alguma coluna, eu não sei o que você quer fazer nesse dia, mas rasgue o seu coração diante de Deus. Se porventura você ainda não acessou a salvação através de Cristo Jesus, coloque a mão no seu coração agora e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu morreste pelos meus pecados. Eu confesso que sou pecador. Eu confesso que por muito tempo eu lancei o SOS para outros deuses. Eu busquei salvação em outros deuses. Mas hoje eu entendi que somente em Ti há salvação. Somente em Ti há salvação, não somente para a vida aqui, mas uma salvação que me garante vida eterna. Eu o confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu abraço a cruz. Eu abraço a cruz e eu recebo a salvação em Cristo Jesus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E se não encontras fé no meu coração, aumenta a minha fé. Se não encontras fé no meu coração suficiente para crer com o coração o que estou confessando com os meus lábios, acrescenta minha fé. Revela-te a mim neste dia. Eu quero viver eternamente contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Para você que fez esta oração e que hoje realmente creu no seu coração e confessou com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor, escreva seu nome aí no chat. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos orar com você. Nós queremos fortalecer a sua fé através da palavra de Deus. Continue nos acompanhando através das redes sociais, até que nós possamos nos reunir. Não sabemos a data que poderemos ter celebrações presenciais. E também não sabemos onde você se encontra. Talvez você se encontre em regiões distantes de Foz do Iguaçu. Para você que está em Moçambique, para você que está em Natal, que está em Fortaleza, ou em qualquer lugar da terra que está ouvindo esta mensagem, busque alimentar o seu coração e alimentar a sua fé, edificar a sua fé com a palavra. Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo na sua vida, mas você precisa depositar a palavra do Senhor no seu coração, para que você possa repelir todas as investidas do diabo na sua vida. Para você, amada igreja do Senhor, eu quero te convidar a se lançar nos pés do Senhor hoje e se dispor e dizer: Deus, eu quero ser o sozo, a resposta dos SOS que estão chegando na minha geração. Você está aqui hoje, você serve ao Senhor, porque alguém ouviu o SOS e apresentou o sozo de Deus para você, apresentou a cruz para você. Se desperte. Não importa como, você não pode se reunir com as pessoas, mas você pode chegar até elas. Use todas as formas, todos os meios. Use as redes sociais. Use o teu WhatsApp. Não envie más notícias, envie boas notícias. Leve a mensagem do Senhor, porque ainda há uma igreja nessa terra, e você, como igreja, está para responder todos os SOS que estão chegando diante de Deus. Pai, nós nos dispomos neste dia, nós nos dispomos a ser respostas, Deus, ao caos e aos pedidos de socorro que o mundo está levando diante de Ti. Senhor, nós nos dispomos como igreja a não nos amoldarmos a este tempo de caos, mas nos levantarmos, ó Deus, nos levantarmos como resposta, e não nos conformarmos com as almas que estão sendo ceifadas e levadas para o inferno, mas ouvir o clamor que está no Teu coração. Ouvir o clamor que está no teu coração. Encontrarei fé nesta terra. Sim, Senhor, o Senhor tem encontrado, o Senhor encontrou em mim, o Senhor encontrou no meu irmão, e esse que está, Senhor, prostrado diante de Ti agora, o Senhor encontrou e encontrará fé na terra. O Senhor encontrou e encontrará fé na terra. Ainda há um povo que não se prostrou diante de Baal, ainda há um povo que não se prostrou diante das investidas do anticristo, ainda há um povo que continua declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda há um povo que está preparando esta terra com a maior colheita de almas, para que o Senhor possa realizar na plenitude dos tempos o sozo do Senhor, aonde o homem, mulher, crianças estarão reinando contigo eternamente. Amém, amém e amém.